Então, amados, tivemos uma pequena pausa aqui, mas como estávamos falando, o, o apóstolo Paulo ele colocou essa explicação que o murmurador tem que ter o cuidado. Ele mostrou para a igreja de Corinto, olha, não vão fazer como o povo lá de Israel no deserto. O povo de Israel, ele começou a murmurar, ele começou a fraquejar, ele começou a dar sinais que estava insatisfeito com Deus. Aí começou com o pecado da murmuração, começou na verdade com a incredulidade, aí cambou para quê? Para a murmuração, daqui a pouco eles estavam na idolatria, daqui a pouco eles estavam na bebedice, na glutonaria, e por aí vai, na devassidão. Daqui a pouco eles estavam já se entregando a outros deuses, que não o Deus de Israel. Então um povo que era escravo, o povo hebreu era um povo escravo, estavam doentes e estavam miseráveis. Escravo, doentes, miseráveis, pobres. Quando saíram do Egito, saíram como? Eles saíram de escravos, se tornaram livres. De pobres e miseráveis, se tornaram ricos. E de doentes e fracos, estavam como? Sadios, saíram perfeitos, saíram com tudo que podiam ali do Egito. Mas mesmo assim, lá na frente eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Quem dera que nós estivéssemos lá no Egito. Lá estava bom para nós. A gente sentava e tinha a panela cheia de carne, tinha pão, tinha tudo para nós. Mas não. Deus veio nos trazer aqui para esse deserto para a gente morrer. Era melhor a gente ter morrido lá no Egito, lá que estava bom. Então, para eles, lá não estava bom. E às vezes, amados, nós, como cristãos, às vezes temos a mesma atitude, temos tudo do bom e do melhor, e às vezes não estamos satisfeitos no que Deus está fazendo. Cuidado, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Por isso que a lição vai falar o perigo da murmuração. Não somente para o incrédulo, mas ele tá lidando com quem? Com o povo de Deus, porque foi o povo de Deus, às vezes se torna querer se achar que é santo demais, achar que somente um pecado é o que leva para o inferno, quando tem vários pecados, tem vários. Claro que não existe pecadinho nem pecadão, mas todo pecado leva para o inferno. Todo pecado leva para a morte espiritual. Verdade prática diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Ou seja, aquela pessoa que continua praticando a murmuração, que continua em desobediência a Deus, porque o murmurador ele vai estar sempre em desobediência a Deus, vai estar sempre andando lado a lado ali com a falta de fé e, consequentemente, vai estar desobedecendo a Deus. Ela começa ficando fraca espiritualmente, já não ora mais, já não jejua mais, já não lê mais a palavra de Deus, enfim, já está uma vida completamente fora da presença de Deus. E a vida espiritual acaba com a comunhão da igreja local. Então o que acontece? Essa pessoa que está no pecado da murmuração, ela acaba contaminando os outros. Ela acaba contaminando a igreja local. E contaminando a igreja local, fica muito difícil a igreja local conseguir, como diz aqui, impede de desfrutar das promessas de Deus. Então, por uma pessoa, por um pouco de fermento, acaba por levedar toda a massa. Então, às vezes, por causa de um membro, olha só o que eu vou falar. Às vezes, por causa de um membro, um membro murmurador, que consegue ali disseminar a insatisfação, consegue ali disseminar o descontentamento, a falta de fé, a falta de esperança contra Deus, se ele conseguir ali manipular com suas palavras, com seus atos, com seus procedimentos, conseguir arregimentar pessoas para fazer parte do time dos murmuradores dele, vai acabar destruindo aquela igreja local, vai acabar tirando aquelas pessoas da igreja local.
E eu já vi, e eu já presenciei esse caso aí, numa igreja local. Não vou citar nomes, mas fica aqui para nosso pensamento só, para nossa reflexão. Bom, amados, para não ficar muito longo, você já vai ler lá em Êxodo 16, versículo de 1 a 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, versículo 11 e ao versículo 11. A gente leu bastante essa semana, a gente aprendeu muita coisa, então você vai ler lá na tua classe essa leitura bíblica em classe. E nós vamos já para a lição. A verdade prática diz assim, ó, a introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como as obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso que em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, mas geralmente sucede a incredulidade. É como eu falei no começo. Para chegar ao pecado da murmuração, primeiro tem que dar o passo para a incredulidade. É como você vai subindo uma escada. Aliás, você vai descendo uma escada. O certo é subir a escada um passo após o outro. Já o incrédulo não, ele vai descendo a escada vários passos, pulando, enfim. E a queda vai ser grande. Quanto maior tiver, maior a queda será. Então o incrédulo ele começa a trilhar esse caminho. O caminho de quê? O caminho da murmuração. Ele começa a não acreditar mais em Deus. Ele começa a não acreditar mais na promessa dele. Ele começa já a dar sinais. Ele começa a dar sinais de que está insatisfeito com Deus. Ele começa a dar sinais de que já está entrando no pecado da murmuração. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas, é verdade. A murmuração e a incredulidade vão sempre andar juntas, lado a lado. Elas não vão se separar jamais. Por isso, nessa lição, estudaremos o perigo da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazer todas as coisas sem murmuração. Ou seja, tudo que a gente for fazer para Deus e para a obra dele, temos que fazer sem murmuração, sem reclamar. Você vai abrir lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Vamos abrir lá a Bíblia. Filipenses, eu acho bem rápido, Filipenses, cadê você, Filipenses? Enquanto isso, irmãos, vocês vão se inscrevendo no canal, dando like, tá bom? Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, e coloca até no plural, sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Porque vai acontecer isso. O murmurador ele vai querer criar contendas. O murmurador ele vai querer colocar um grupo contra o outro. O murmurador ele vai querer, ele vai ter sempre esse desejo, essa sede de criar contendas, essa sede de criar inimizades um contra o outro.